Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Você que está em casa também, boa noite. E abra a sua Bíblia também. Não fique só ouvindo, mas participe desse momento. Atos, capítulo 8. E enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero só destacar uma coisa, que esse texto que a gente vai ler hoje, na verdade, com o perdão aí da ousadia, né, de dizer alguma coisa disso, ele meio que fecha uma trilogia, uma série de 3 mensagens que eu trouxe nesse capítulo específico do livro de Atos, né? E a primeira eu falei no final do ano passado, a notícia que o mundo precisa ouvir. A segunda eu falei, acho que, não lembro se fevereiro, março, por aí, poder para quê? E hoje a gente chega na terceira mensagem que eu dei como tema, o Deus dos improváveis. O Deus dos improváveis. Então hoje nós vamos trabalhar em cima disso, sobre o Deus dos improváveis. E o trecho que nós leremos então é do versículo 26 até o versículo 40. Todos aí encontraram? Posso fazer a leitura? Então, Atos 8, de 26 a 40, diz o seguinte, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? NAA. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não ouviu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo a viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, como eu já comentei nas outras pregações dessa trilogia, e trilogia entre aspas, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Esse capítulo 8 do livro de Atos é muito especial na história da igreja, pois ele apresenta o exato momento em que o cristianismo arromba as portas de Jerusalém em direção a Samaria, a Judéia e depois até os confins da terra, chegando até nós. Em outras palavras, o que a gente entende nesse capítulo de Atos é que a vontade de Cristo, manifestada na grande comissão, estava se cumprindo na igreja, no meio do seu povo, ainda que por vias nem tão convencionais assim como a gente já leu no decorrer desse capítulo. Quando eu uso o verbo que arrombar, falo que
a mensagem estava arrombando as portas de Jerusalém e indo para outros lugares, não é uma falta de capricho, não é usando um verbo negativo, pejorativo, é que o que aconteceu na prática foi exatamente isso. De repente, o evangelho não cabia mais em Jerusalém e estourou as portas, os limites da cidade. E começou a alcançar Samaria, a Judéia, Samaria e os confins da terra. E então, assim, eu não encontrei uma palavra melhor para definir o que estava acontecendo, então, na igreja naquele tempo. É importante a gente lembrar que no começo do livro de Atos, tudo ia muito bem na igreja. São tantos exemplos, tantas lições que você provavelmente já ouviu sermões, mensagens, estudos, ensinamentos falando que nós devemos voltar a ser como a igreja de Atos. Vocês já ouviram isso? Por quê? Realmente eles têm muita lição que foram deixadas para nós. Tem muita lição que a gente consegue extrair desse começo do livro de Atos. Só que, de repente, no momento em que tudo estava indo tão bem, começa um burburinho contra a igreja. Começam a se levantar pessoas, começam pequenas acusações, a coisa de repente vai crescendo, vai ganhando um corpo, até que a gente chega no capítulo, e agora fui, já acho que é 6, não é? Se eu não enganei, isso. No capítulo 6, quando a acusação vai forte para cima de Estevão. E na sequência, então, nós temos o primeiro mártir da história da igreja. Estevão sendo morto por causa do evangelho. E o que já sinalizava uma grande perseguição, o que já sinalizava tempos difíceis para a igreja, de repente se transforma numa perseguição generalizada. Tanto que, se você pegar o versículo 1 do capítulo 8, você pode observar o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então começa uma perseguição, e qual é a saída dos crentes? É fugir dali para não serem martirizados, a exemplo do que acontecera com Estevão. Então parece que o que estava tão bom, de repente entra numa tragédia que, sei lá, será que é o fim da era da igreja? Será que é o fim do povo que o Senhor escolheu que entregou e confiou a mensagem do evangelho? E a Bíblia é cheia de reviravoltas, e como é lindo isso. Perceber que num momento de dificuldade, de perseguição, de adversidades, de medo, de fuga, o Espírito Santo de Deus usa isso para ampliar o evangelho. Não era uma perseguição para dar fim à igreja, pelo contrário, era um impulsionamento do Senhor para que a igreja se expandisse até chegar a nós. Afinal, é difícil a gente imaginar os primeiros cristãos saindo voluntariamente de Jerusalém para pregar em Samaria. Havia uma rivalidade histórica, havia uma série de problemas ali não resolvidos entre as culturas, entre as religiões, e por mais que Jesus tivesse deixado a ordem expressa, vão para Samaria, façam discípulos lá, eu imagino que não foi uma reunião na igreja de Jerusalém, com as cartas colocadas nas mesas, e todo mundo falando, agora vamos traçar então a primeira cruzada evangelística na Samaria. Não foi assim que aconteceu. Foi diante do medo da perseguição que eles fugiram, só que eles já tinham uma mensagem que eles não poderiam voltar atrás. E à medida que eles fugiam, eles levavam essa mensagem com eles. Então, indo para Samaria, eles pregavam o evangelho e alcançavam outras pessoas. Em outras palavras, Deus usou uma situação adversa para trazer glória ao seu próprio nome. E assim os crentes dispersos pregavam as boas novas de salvação por onde passavam. E nesse sentido, Filipe é um dos expoentes da igreja. Ele que já tinha aparecido no capítulo 6, no começo do capítulo 6, de repente assume um protagonismo que até então não era reservado a ele. Em Atos 6,3, a gente tem a definição do que eram os diáconos, dos critérios para se escolher os diáconos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo
e de sabedoria. Então, baseado nisso, pensando que Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir à mesa das viúvas em Atos 6, a gente pode concluir que Filipe era um homem de boa reputação, cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Essa é a credencial desse personagem que surge tão aleatoriamente aqui no capítulo 8 de Atos. O cara que foi separado para servir às mesas, de repente, é um destaque, é um expoente na própria comunidade. E é impossível não imaginar, então, que esse protagonismo de Filipe nesse capítulo, como evangelista, como aquele que é usado pelo Senhor para arrombar as portas de Jerusalém para a expansão do evangelho, é um improvável. A gente poderia imaginar isso de qualquer um dos 12 apóstolos, a gente poderia imaginar isso de alguém, do próprio Tiago, de alguém eloquente, de alguém com grandes credenciais, mas quem é usado pelo Senhor para expandir o evangelho é o cara que servia às mesas. E isso traz uma lição muito grande para a gente. Primeiro, o seu ministério, a sua atuação como cristão, não depende do tanto de luz que tem apontada para você. É na simplicidade do seu dia a dia que você pode demonstrar que existe um Deus que veio, morreu, se entregou e que é a palavra de esperança para os nossos dias. Na sua vida corriqueira, porque Filipe era o evangelista do gerúndio. Ele indo, pregando, batizando, ensinando, onde ele estava passando, há uma ação contínua da presença de Deus, da obra de Deus. E quando ele chega então em Samaria, muitos samaritanos se convertem ao evangelho. Você pode ver aí no versículo 6, no versículo 7, que quando ele vai andando, as pessoas são curadas, sinais acontecem, milagres são manifestados, libertação é proclamada, de tal forma que o povo fica encantado e quer conhecer mais o Deus, o Salvador, o Messias, a quem Filipe anuncia. Inclusive, um cara chamado Simão, que era uma espécie de feiticeiro, muito famoso, muito conceituado naquela região de Samaria. E aí a gente já entra no tema da segunda mensagem, eu estou recapitulando para a gente chegar no momento de hoje, tá? Ele era conhecido como Simão o Mago, como já falei, muito conceituado em Samaria. E para você ter uma noção do know-how desse cara, olha o que diz o versículo 11 a respeito dele. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. No entanto, até o feiticeiro mais famoso da região se impressiona com o que Filipe fazia por meio do seu Deus. Tanto que Simão aceita Cristo e passa a andar atrás de Filipe, querendo entender melhor a fonte desse poder, querendo aprender mais como é que um homem tão simples como Filipe era capaz de promover tantas coisas miraculosas. O impacto do ministério de Filipe lá em Samaria é tão grande que a notícia chega até a igreja de Jerusalém. E os apóstolos então decidem mandar 2 representantes até Samaria para ver o que estava acontecendo por ali. E eles escolhem ninguém mais, ninguém menos do que Pedro e João. Pedro e João, então, são designados pela igreja de Jerusalém para ir até Samaria para ver se aquilo tudo que estava chegando de informação a respeito da atuação de Filipe e de outros crentes era real. E quando eles chegam lá, a máscara de Simão, o mago, cai e nós aprendemos que o evangelho não é misticismo, que o evangelho não é barganha, que o poder de Deus não pode ser comprado, que o poder de Deus não existe simplesmente para servir aos nossos prazeres e interesses, mas que o poder de Deus, o evangelho, é a salvação para todo aquele que nele crê. Essa é a lição que a gente tira dessa passagem de Simão
o mago. Não existe espaço para jogo duplo dentro da igreja. Pessoas que estão em busca de benefícios próprios para depois barganharem e servirem a Deus. Ou você está brilhando para Jesus, ou você está sendo mais Simão do que Filipe. Ficou claro que Simão não tinha crido de todo o coração, mas de boca. E palavras não comovem o coração do nosso Senhor. Não é por acaso que depois de dar esse exemplo negativo de Simão o mago, Lucas apresenta logo a seguir um outro exemplo. Uma espécie de personagem paralelo de Simão o mago. Quem? O nome do cara eu não sei dizer. A Bíblia não revela. Pensa bem. A gente está diante de Simão o mago, o grande poder. E de repente a gente chega diante de um homem cujo nome as Escrituras não revelam. Tudo que a gente sabe é que ele era um etíope, eunuco. E a partir então desse texto que nós lemos, eu quero trazer algumas lições práticas para a nossa vida. Primeiro eu vou pegar a vida de Filipe. E a lição que fica de Filipe nesse texto, nessa passagem, é: tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Observem que na passagem anterior, que a gente falou de Filipe, Simão o mago, Pedro e João, à medida que os apóstolos chegam, Pedro e João entram na narrativa, Filipe meio que some da história. E é muito interessante constatar que em nenhum momento da Bíblia a gente vê Filipe brigando por status. Em nenhum momento a gente vê Filipe brigando por reconhecimento, por destaque, por ser aplaudido, por ser venerado, por ser engrandecido, ou de repente pela missão que ele estava desenvolvendo lá em Samaria. Já que vocês vieram até aqui, me dá aí um cargo melhor, uma condição superior. É esse homem que não faz questão dos holofotes, que é usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para levar a mensagem a Samaria. Na igreja de Jerusalém, o papel de Filipe era servir as viúvas. Quando veio a perseguição, ele fugiu. Quando os apóstolos confrontaram Simão o mago, ele sai de cena. E agora, do nada, esse Filipe, que não faz questão de destaque algum, ressurge na história, ressurge na narrativa. Vê bem o contraste que há do versículo 25 para o versículo 26. Termina falando de Pedro e João voltando para Jerusalém. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Legal. E de repente o 26 começa assim: um anjo do Senhor falou a Filipe. Cara, de onde ressurge Filipe? Essa era a vida do cara. Era uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando era para estar, ele estava. Quando não era, ele não fazia questão. E mais impressionante de tudo é o jogo de palavras que Lucas usa quando escreve aqui Atos 8:26. Um anjo vai falar com o Filipe. O que esse anjo fala para ele? O que está escrito aí na sua Bíblia? 8:26. O que o anjo fala para Filipe? Levanta e vai. E no final do versículo, o que Filipe faz? Ele se levantou e foi. Você consegue ver como é simples a obediência? O anjo fala: levanta-te e vai. Ele se levantou e foi. E aí eu fico pensando assim: quem sou eu para ficar batendo boca com Deus? Quem sou eu para falar assim: tá bom, Deus, eu vou, mas apresenta aqui rubricado os teus planos e a promessa de que tudo vai dar certo? Quem sou eu para saber, Deus, não é melhor, em vez de ir para lá, manda o anjo direto, economiza tempo, eu não preciso sair daqui, está tão legal aqui o ministério em Samaria. Obediência é a característica daquele que é guiado pelo Espírito Santo. Levanta-te e vá. Ele levantou e foi. Eu não sei como ser mais claro que isso. Acho que Lucas foi certeiro aqui nas palavras. Como é que a gente pode explicar o que é obediência com 4 palavras? Levanta, vá, levantou, foi. Simples assim. E
o sentido desse anjo aí no texto de Atos é que ele era um mensageiro. Por isso, Lucas não está preocupado em detalhar como isso ocorreu, se foi uma visão, se foi uma coisa palpável, se foi um sonho, como é que foi essa mensagem chegando até Filipe. Porque muitas vezes a gente pede sinais para Deus. Ou vai dizer que sou só eu? Você sente o coração queimando para fazer alguma coisa que você sabe que no fundo é boa, é certa, é agradável, é aprovada por Deus, e você fica pedindo sinais. E ainda baseia isso tudo no quê? Mas Gideão colocou o algodão. Gente, você tem mais do que Gideão, você tem a palavra de Deus na sua mão. Lendo a palavra, você vai saber se o que você está fazendo, guiado pelo Espírito Santo, você vai saber que o que você está fazendo é a vontade de Deus ou não. E se não tem a resposta ainda, ore e fale, Deus, mostra. Mas não precisa ficar pedindo sinais para saber se você tem que levantar e orar por irmão que está meio chateado. Não fique esperando sinais para saber se aquela pessoa do seu trabalho que anda com dificuldades no casamento quer ouvir a mensagem da boa nova de salvação. Levanta-te e vá. Você já recebeu essa ordem de Jesus, vá por todo mundo, fazendo discípulos, pregando as nações, batizando, ensinando. Vá! Não espere sinais, não espere coisas maiores, não peça prova. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E pode parecer meio óbvio falar assim, levanta-te e vá. Ele levantou e foi. Mas quando a gente pensa no contexto de como estava o ministério de Filipe em Samaria, de como estava a atuação de Filipe em Samaria, a gente até talvez tente justificar, falar assim, mas ele poderia ter pedido um pouco mais de informações para Deus. Afinal, ele estava diante de um ministério bem sucedido. Ele estava vendo conversões, participando de milagres, expulsando demônios. Ele estava vivendo tudo isso intensamente lá em Samaria. Ele estava sendo reconhecido e arrastando discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, que coisa improvável um anjo chegar e falar assim, larga tudo isso nesse momento e vai atrás de uma pessoa no deserto. Ah, fala sério, no lugar dele eu teria pedido um pouco mais para Deus. Eu não sei se eu teria levantado e ido imediatamente, ou se de repente, se fosse eu no lugar, não teria uns 3 versículos aí de uma briga com Deus, uma surra que eu tomei, e aí eu levantaria. Estou mais para Jonas, eu acho, viu? Mas, diante do sucesso ministerial que aparentemente Filipe vivia lá em Samaria, Deus tinha um propósito diferenciado. E vejam bem, Deus não precisou chegar para Filipe e o anjo falar assim, ó, vai para o deserto, porque lá você vai encontrar um cara que vai ser muito importante na história da igreja. Quando você falar com ele, ele vai se converter e depois ele vai levar o evangelho para a Etiópia, para o norte da África, e muitas pessoas vão conhecer o meu nome lá. Porque aí também seria uma proposta irrecusável. Não, é um cara, mas vale a pena eu ir até lá. Ele não sabia o que ele iria encontrar. Não está claro para Filipe ainda qual é a circunstância que ele vai viver. Que discípulo improvável, que ordem improvável. O cara das multidões levado para pregar a uma única pessoa, no deserto, sem plateia, sem saber os propósitos eternos para aquele homem que ele iria encontrar. Só uma vida guiada pelo Espírito Santo é capaz de uma obediência como essa. E o Espírito Santo, meus irmãos, é assim. Ele sopra como quer e para onde quer. Por isso, se você quer viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, saiba que talvez você tenha que largar coisas para ir atrás de uma pessoa. Talvez você tenha que inverter as suas prioridades. Talvez você tenha que deixar projetos no auge para recomeçar numa coisa tão simples. É uma vida de obediência. Levanta-te e vá. Ele levantou e foi. Sucesso na vida cristã não é pautado pela quantidade de gente que você lidera. Sucesso na vida cristã não é pautado no tamanho do seu ministério, no número de pessoas que você já trouxe para a igreja.
na quantidade de seguidores que tem nas suas redes sociais, que dão like nos seus vídeos, às vezes até falando coisas legais, nas suas fotos falando de Jesus, trazendo reflexões. Sucesso na vida cristã não é nada disso. Ser bem-sucedido, ter sucesso na vida cristã, é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de caminhar por fé, e não por aquilo que você pode ver. É ouvir Deus dizer, levanta-se e vá, e você simplesmente levantar e ir. Sem saber como, sem saber para onde, sem saber o porquê, mas apegado ao Senhor que um dia te chamou. Se Ele é o mestre, se o Espírito guia, caminhe na direção do Senhor. Com Filipe, esse discípulo improvável, nós aprendemos que Deus usa pessoas dispostas, obedientes e cheias do Espírito Santo. E agora eu vou deixar Filipe aqui na prateleira do lado, depois a gente volta a falar dele, porque eu tenho que destacar alguma coisa do outro personagem da história. O eunuco etíope, cujo nome nós não conhecemos. E a lição que eu extraio da vida desse homem é: tenha um coração adorador. Tenha um coração adorador. Um homem cujo nome nós só saberemos na glória, e eu não vou mentir, eu quero ir atrás desse cara no céu e falar assim, qual era o teu nome? Só por curiosidade, assim, descargo de consciência. Não aparece nas escrituras por acaso. Lucas parece intencional quando coloca esse cara logo depois de Simão o Mago, e ao mesmo tempo quando oculta o seu nome para colocar as suas credenciais. Era um eunuco etíope. Essa é a identidade que a Bíblia traz desse nome. Aquele homem era mais do que um eunuco. Repare aí no que o texto fala sobre quem era esse homem no versículo 27. Um alto oficial de Candace, rainha de Núbia, território ao sul do Egito. É desse cara que nós estamos falando. Um eunuco, alto oficial de Candace, rainha de Núbia, território ao sul do Egito. Candace não era um nome, era um título dinástico, é mais ou menos como o faraó no Antigo Testamento, então tinham vários faraós, assim como existiam várias rainhas Candaces, mas o que a gente entende é, esse cara, na hierarquia do reino da Etiópia, ele estava lá no alto. E era uma espécie de tesoureiro, um ministro das fazendas da Etiópia, como diz no final do texto, superintendente de todo o tesouro da rainha. Já pensou? Eu até brinquei de manhã, ele era meio o Guedes, era o ministro da fazenda lá da Etiópia. Era ele que cuidava da grana, não é um cara, um eunuco qualquer. E muito provavelmente esse homem é um daqueles que o Novo Testamento chama de tementes a Deus, já que ele saiu da terra dele, lá na Etiópia, para adorar a Deus em Jerusalém. Provavelmente em alguma das grandes festas anuais dos judeus. Aquele homem saiu da Etiópia, foi até Jerusalém, para adorar um Deus que ele não conhecia totalmente, e um Deus que ele não poderia adorar plenamente. A viagem desse homem durou cerca de 2.000 quilômetros para ir, 2.000 quilômetros para voltar. Ele trafegou por estradas precárias, rústicas, não imagine tapetão, que nem a gente vê, mesmo estrada de chão, hoje às vezes eles falam, não, é de chão, mas dá para ir, está tranquilo. Imagina aquelas estradas pedregosas, arenosas, ruins de trafegar. Foi por ali que ele rodou 2.000 quilômetros até chegar em Jerusalém para adorar a Deus. E o que é lindo nessa história? Ele saiu de Núbia para buscar Deus em Jerusalém. E no meio dessa viagem ele descobriu que ele voltaria para casa acompanhado do próprio Deus. Ele não precisaria mais sair de Núbia para buscar Deus em Jerusalém. O próprio Deus estaria com ele. Ele teve um encontro que mudou a vida dele. E o que tem então de tão significativo na vida desse etíope? Embora ele fosse um temente a Deus, ele não cabia na religião dos judeus. Ele não cabia no judaísmo.
Ele tinha um profundo interesse em conhecer o Deus dos judeus. Mas a lei do Antigo Testamento colocava limites nessa busca dele. Deuteronômio 23:1 diz assim: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Em outras palavras, os eunucos não podem participar da Assembleia do Senhor. Na maior parte das vezes, a Bíblia usa o termo eunuco como homem castrado. Às vezes não é, mas na maior parte das vezes é isso. E a gente não tem motivos para duvidar de que realmente nesse caso se aplica. Diversas civilizações antigas praticavam a castração masculina. E qual era o propósito? Muitas por motivos religiosos, como forma de oferecer aquela vida. Ou a pessoa se oferecia como eunuco para se sacrificar em prol de algum deus, de alguma divindade. Outros eram eunucos para atuar nos palácios e cuidando dos haréns dos reis, para não servirem como ameaça. Eles eram castrados para não terem nenhum tipo de relação com as mulheres. Outros ainda, porque tinham uma proximidade muito grande com a família do rei, com a rainha, com as filhas do rei, o que parece se aplicar também no caso desse eunuco. Independentemente disso, o que a gente sabe é, ele não cabia na religião judaica. Ele não cabia no judaísmo. A Assembleia do Senhor no Antigo Testamento, ou a Assembleia Solene, era quando o povo se reunia para ouvir o que Deus tinha a dizer. Então, ao mesmo tempo, era um momento religioso e um momento político. Por quê? O Estado naquela época era teocrático, ou seja, Deus ordenava ao seu povo. Era Deus que comandava. Não existia rei, não existia príncipe, não existia presidente, parlamento, prefeito, não existia. Era Deus que mandava no povo de Israel. Então, quando a Assembleia Solene se unia, ali estava o povo de Deus reunido para adorar a Deus e para ouvir o que Deus tinha a dizer ao seu povo. E pela lei, esse homem não poderia participar da Assembleia Solene. Com o passar do tempo, isso significava que esse homem não poderia participar plenamente da adoração no templo. Ele estava impedido. Ele saiu de Núbia, foi até Jerusalém, rodou 2.000 quilômetros para adorar parcialmente um Deus que ele não conhecia totalmente. Esse cara tinha um coração adorador. A gente, às vezes, tem todos os recursos, todas as condições de, na nossa casa, aqui, em qualquer lugar, se achegar à presença de Deus, e ainda assim a gente põe limitações e restrições. Esse cara tinha as limitações, tinha as restrições, e ele ainda assim tinha um coração que queimava para conhecer e buscar e adorar mais esse Deus. Não existia fronteira, não existia questão física impeditiva para ele, e ele foi até Jerusalém. Por isso, eu fico pensando, só pode ser o próprio Deus agindo no coração daquele homem. Porque o povo dele, a cultura dele, tinha tantas divindades, tinha tantos deuses, e ainda assim ele escolheu aquele único Deus em que talvez a condição dele não coubesse. Ser eunuco era um sinal de prestígio naquele tempo. O eunuco gozava de muita pompa, é um cara consagrado, é um cara responsável, é um cara com presença na sociedade. E ele busca o Deus daquele povo que parece que ele não se encaixa, que não faz parte do contexto dele. Em outras palavras, tantos rejeitaram o Messias. E aquele que, em tese, teria sido rejeitado? Não. Ele aceitou. A gente não sabe se ele já tinha conhecimento do que diz Isaías 56, de 3 a 5. A gente não sabe. Hoje nós temos a Bíblia completa. Ele não tinha aquilo acessível a ele. E Isaías 56, de 3 a 5, diz o seguinte: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo.
E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles o nome eterno que nunca se apagará. Se a lei lá atrás restringia, os profetas já tinham anunciado que um dia improváveis eunucos poderiam se chegar até Deus. Um dia, improváveis estrangeiros poderiam se chegar até Deus. Um dia, improváveis discípulos, como você, com tantas marcas, às vezes no corpo, às vezes na alma, às vezes no espírito, às vezes na emoção, poderiam se achegar ao Deus vivo. Não tenho certeza se ele já tinha conhecimento disso, mas eu sei que você tem, que existe um Deus verdadeiro e que você pode se achegar até ele. Se esse eunuco que tinha todas as restrições tinha um coração adorador, desenvolva um coração adorador você também. Isaías fala do estrangeiro, Isaías fala do eunuco, e aqui nós temos os dois numa pessoa só. Parece até que ele está tendo uma visão dessa passagem quando escreve aquela profecia. É uma promessa de que todos aqueles que abraçarem a aliança com o Senhor terão o nome escrito de um lugar que nunca será apagado. É a promessa de que o nosso nome pode estar no livro da vida. Na estrada, no deserto, sob o sol do meio-dia, essa promessa se cumpriu na vida desse alto oficial da rainha Candace. Ele estava tentando entender sobre Deus. Só faltava alguém para lhe explicar. E nesse momento, eu puxo o Filipe de volta, não vou abrir mão do etíope, porque se nós temos um Filipe improvável, nós temos um etíope improvável, e nós temos um improvável encontro entre dois improváveis. E a terceira lição que eu quero trazer para você nessa noite: seja humilde para aprender, esteja disposto a ensinar. Filipe e o eunuco pouco tinham em comum, até que se encontraram naquele caminho. O eunuco vinha de Jerusalém, tinha ido prestar a sua adoração ao Senhor, não deixou que o culto terminasse ali. Do outro lado, Filipe vinha de Samaria, foi conduzido pelo Espírito Santo e estava ali esperando para ver o que o Senhor tinha para a vida dele. O eunuco estava sedento. Ele queria mais de Deus. O fato dele ter em mãos um rolo com os escritos de Isaías mostra que ele talvez tenha ido a Jerusalém, não tenha conseguido adorar plenamente pelas restrições que a gente já falou, mas que muito provavelmente ele teve algum contato com os escribas, os fariseus, os mestres da lei, a ponto de voltar para casa com um rolo de Isaías. Não sei se ele comprou, se ele ganhou, se ele já tinha, mas o fato é, não era comum as pessoas terem em mãos um livro do Antigo Testamento. Não era o praxe. Não existia livrarias especializadas na venda de livros do Antigo Testamento em Jerusalém. Então ele foi atrás e ele estava numa busca desenfreada para aprender mais de Deus. Ele estava lendo as Escrituras e falando assim: eu preciso entender sobre esse Deus, esse único Deus a quem os judeus pregam. Ler em voz alta era algo muito comum naquele tempo. E como ele estava sozinho na estrada, eu imagino que ele não estava com cerimônia, não. Às vezes você, quando está lendo alguma coisa, ler em voz alta não ajuda você a entender melhor, a assimilar o que você está tentando. Eu acho que ele estava muito nessa, assim, ele lia, relia, olhava e falava assim: não, peraí, vou repetir esse trecho aqui. Isso diz isso, isso e isso. O trecho que ele estava lendo são os versículos 7... perdi aqui. São os versículos Isaías 53, versículos 3 e 4? Acho que é 12 e 13. Depois você confere, Isaías 53, o versículo exato você confere depois. Que diz o seguinte: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça.
quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E aí imagina só você lendo isso, um texto que para quem não conhece as Escrituras é confuso, não explica tanta coisa, embora para a gente pareça tão claro, está falando de Jesus. Ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha ouvido falar de Jesus ainda. Você tentando entender aquilo, lendo em voz alta, e de repente um intrometido, encherido, começa a correr do lado da sua carruagem, do nada, ouvindo o que você está lendo. Você não sabe se é um ladrão, você não sabe se é alguém que está vindo para explicar como aconteceu, você não sabe se é um cara que tá pedindo um troco no semáforo, você não sabe o que aquele cara está correndo do seu lado. E ele lendo aquilo em voz alta, do nada grita assim: você entende o que você está lendo? Eu já me imagino no lugar de Filipe, falando assim: que cara inconveniente. O que ele está se metendo na minha vida? Que ousadia atrapalhar a minha viagem para perguntar se eu sei se eu estou entendendo o que eu estou lendo. Está me chamando de burro? Eu? O alto oficial de Candace? Como assim não estaria entendendo? E o que a gente vê é que a sede de conhecimento daquele homem era tão grande que a sua reação foi totalmente oposta dele. Foi uma reação de humildade. Ele simplesmente fala assim: como eu posso entender se ninguém me explicar? Ele não tenta justificar, fala assim: não, eu vou te explicar, campeão. É que eu venho lá de Núbia, fui para Jerusalém, agora estou tentando, sabe assim, às vezes a gente tenta argumentar, mostrar que não somos tão ignorantes assim. Não, aquele homem assumiu a sua ignorância e falou assim: eu não estou entendendo o que Deus está querendo dizer aqui. Ele está falando dele mesmo, esse profeta? Ele está falando de outro profeta? O que está acontecendo? E é isso que ele fala: me explique o que o profeta está falando. É importante a gente destacar que a dúvida do etíope era legítima. Hoje nós temos a revelação total das Escrituras, da obra de Cristo, mas não há qualquer registro histórico, arqueológico, literário, de que os judeus no primeiro século estivessem esperando que Jesus fosse esse descrito nessa passagem de Isaías. Eles esperavam um Jesus muito mais naqueles quadros de Dom Pedro que a gente está acostumado a ver. No cavalo branco, com a espada levantada, gritando independência ou morte. Eles esperavam um Messias assim. E de repente, quem aplica esse texto a si próprio é Jesus. Ele fala assim: aquele que foi levado como ovelha ao matadouro, aquele que morreu, sou eu. Eu que vim aqui para cumprir esse papel. O eunuco não tinha contato ainda com a mensagem de Jesus. É natural que ele tivesse essa dúvida. De quem que esse profeta está falando? Por isso a pergunta do eunuco é tão espontânea. E eu acho muito linda a resposta de Filipe, que não se limita a explicar o texto em questão. Ele também não se preocupa em fazer um tratado teológico, sabe? Ele não veio vomitando teorias, ensinamentos, teologias. Sei lá, ele não veio com nada disso. Qual é a resposta de Filipe para aquele homem? Versículo 35, quem consegue ler aí para mim? Qual é a resposta de Filipe para aquele homem, diante da dúvida dele? A resposta de Filipe para aquele homem, em vez de um tratado teológico, é Jesus. Esse texto está falando de Jesus. E a partir desse texto, é o que a Bíblia fala, a partir desse texto, começando dessa passagem da Escritura, ele anunciou as boas novas de Jesus. Filipe era um homem de uma mensagem só. Volta aí alguns versículos, Atos 8:5. O que Filipe estava pregando em Atos 8:5? Cristo. Pula aí alguns versículos, versículo 12. O que Filipe estava ensinando? As boas novas do reino de Deus. Filipe era o homem de uma mensagem só. Por onde ele passava, ele anunciava Jesus.
Ele anunciava Jesus. Ele anunciou Jesus para os samaritanos. Ele anunciou Jesus para o Simão o Mago. Ele anunciou Jesus para o eunuco. A mensagem de Filipe era uma só. A solução para a humanidade é Jesus. A solução para a sede da sua alma é Jesus. A resposta para as suas dúvidas é Jesus. E é isso que ele fala para aquele eunuco. Jesus. Se aquele homem era um discípulo, era um cara que estava com sede de conhecer mais de Deus, a provisão do próprio Deus é mandar alguém apaixonado por Jesus. Quantas pessoas sedentas cruzam os nossos caminhos todos os dias? Se as pessoas estão sedentas por respostas para a sua existência, talvez o que esteja faltando sejam pessoas apaixonadas por Jesus. Talvez o que esteja faltando são pessoas que têm uma mensagem só. Não se preocupam com polêmicas, com tratados, falar mal disso, daquilo, de igreja tal. Não se preocupam com nada disso, mas tem uma mensagem. Jesus é a resposta para você. Será que temos Filipes nos nossos dias? A partir dessa história improvável, dessa história surpreendente, John Stott destaca que Deus concede duas dádivas à igreja. Duas dádivas à igreja. Primeiro, as Escrituras, para que cada crente possa buscar conhecer a Cristo. E segundo, mestres, pessoas que nos ensinam e abrem a nossa compreensão acerca do Evangelho durante a nossa jornada. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus por termos acesso às Escrituras. Porque nós podemos ler, podemos orar e guiados pelo Espírito Santo, podemos conhecer mais sobre esse Deus que se revela ao seu povo. Graças a Deus pelos mestres, pelos que ensinam, pelos pastores, pelos líderes de célula, que semanalmente têm ministrado a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque aqui nós temos uma igreja bíblica que se preocupa com isso. Pelos professores do Ministério Infantil, Mimi, que ensinam as crianças semana a semana sobre quem é Jesus. Temos duas dádivas, as Escrituras e os mestres, aqueles que ensinam. Não há desculpas para nós não conhecermos esse Deus. Não há desculpas. Busque, se aprofunde, leia. Se tiver com dúvida, procure outras pessoas. Seja humilde, não seja orgulhoso. Seja como esse etíope. Vá para descobrir, fala assim, eu preciso aprender mais. A minha sede está muito grande. Não fique se alimentando de porcaria, se alimente da palavra de vida. Quarta lição. Creia e seja batizado. A explicação de Filipe não deve ter sido breve. É bem possível que o etíope tenha até feito algumas perguntas nesse tempo. A gente simplesmente sabe que ele anunciou Jesus. Que Filipe anunciou Jesus. Mas é bem provável que tenha tido dúvidas, um diálogo, uma conversa. Não dá para saber. Tanto que a viagem dura um tempo e eles chegam na beira lá de um ribeirão. E depois de ouvir sobre Jesus, de conhecer a realidade expansiva do reino de Deus, a dúvida do etíope era uma só. Então, e agora? O que me impede de ser batizado? Repare que essa dúvida do eunuco não era simplesmente uma dúvida tipo assim, tem algum problema agora, Filipe? Então, tem algum problema de eu ser batizado? Então vamos lá. Essa dúvida remete ao histórico de vida dele. Remete às restrições que ele já teve. Se no judaísmo ele não poderia adentrar, porque ele era um eunuco, um castrado, agora a pergunta dele é, tá, você me apresentou boas novas de salvação. Você me apresentou a mensagem mais linda que eu já ouvi. Eu estou com o meu coração queimado. Qual é o problema? O que me impede agora de ser batizado? O que me impede de fazer parte desse povo? O que me impede de me juntar a vocês nesse reino que foi proclamado por Jesus? A resposta de Filipe é, crê no Senhor Jesus de todo o coração? Se você crê no Senhor Jesus de todo o coração, nada e ninguém pode te impedir de fazer parte do povo de Deus. Não é o seu passado, não é a sua trajetória, não é as cabeçadas que você já deu na vida, não é suas limitações físicas, não é a sua idade, pouca ou muita.
Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você faz parte de um povo. Hoje, representado aqui pela igreja do Senhor. Ninguém pode te impedir de ser parte do povo de Deus. O batismo é uma das experiências mais lindas da vida cristã. É a oportunidade que nós temos de demonstrar publicamente a nossa fé. É exteriorizar, é colocar para fora aquilo que tem transformado aqui dentro, o nosso interior. É o sinal público de que nós temos uma nova vida, que morremos para o mundo e agora vivemos para Cristo. Ser batizado é um ato de obediência. O próprio Cristo nos deu o exemplo. Marcos registra as palavras do Salvador dizendo: quem crê e for batizado será salvo. É claro que o batismo em si não salva, mas é a marca da obediência de todos aqueles que compreenderam a boa nova da salvação. O texto bíblico traz a resposta ainda do eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os manuscritos mais antigos não têm esse trecho que a gente está falando agora, mas essa era uma confissão de fé padrão naquele tempo. Quando a pessoa ia se batizar, ela professava algo assim. Tanto que você vai ver exemplo disso em Atos 10, 47, 11, 17. E por isso a inclusão dessa frase é para ratificar que aquele eunuco etíope realmente havia se convertido. Muita gente fica debatendo como foi o batismo, se os dois se afundaram, se só um se afundou, se foi água assim, água em assado. Gente, tudo isso é discussão secundária, que não é relevante diante da riqueza do que está acontecendo aqui. Um cara improvável, alcançado pelo reino de Deus. Um cara que até então não podia se achegar ao trono de glória, de repente recebia a marca do Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus na própria vida. A partir dali, a gente pode entender que talvez aquela tenha sido a última viagem daquele eunuco até Jerusalém. Ele não precisava mais ir 2.000 quilômetros para adorar a Deus. O próprio Deus ia com ele a partir de então. Qualquer lugar passou a ser lugar de adoração. E essa é a beleza de você que já aceitou Jesus. Ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Saber que em qualquer lugar você pode se achegar até Deus. Que no seu trabalho você pode dar aquela escondidinha de repente no banheiro, no momento de aflição e falar assim: Deus me ajuda. Está difícil. Que na sua casa, quando o bicho está pegando, você pode falar assim: gente, vamos parar tudo e vamos orar. Deus não está satisfeito com o que está acontecendo aqui, Ele não está feliz. Vamos colocar: me perdoa minha esposa, me perdoa meu marido, crianças, foi mal, e vamos nos acertar diante de Deus. Nós temos a marca da presença de Deus na nossa vida. E aí então há o claro contraste entre o eunuco etíope e Simão o mago. O mago queria poder, o eunuco queria Deus. O mago ficou encantado pelos milagres. O eunuco ficou encantado pelas escrituras. O mago se converteu a Filipe, tanto que ele queria estar perto de Filipe o tempo todo para acompanhar o que ele fazia. O etíope eunuco queria estar perto de Deus. Tanto que logo depois dessa cena do batismo, Filipe some. Filipe some. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, como é que foi esse tal de arrebatamento. E, sinceramente, se a Bíblia não fala, é porque isso não importa para a gente. O que aconteceu com Filipe? Filipe some dos olhos daquele eunuco. Mas aquele eunuco nunca mais perdeu de vista o Deus da salvação dele. Essa é a história da nossa vida. Improváveis, alcançados por um Deus dos improváveis. Um Deus que não se explica. Um Deus que nos acha no calor do deserto. Um Deus que nos acha nas nossas inquietações, na nossa busca por respostas. Sabendo hoje que só existe uma resposta. Essa resposta é Jesus. A tradição relata que esse etíope eunuco foi o primeiro evangelista daquela região, de Núbia. E na Etiópia, há séculos, existe uma das maiores comunidades cristãs da África.
aquele homem saiu alegre dali. O improvável eunuco compreendeu a mensagem e foi levá-la a outros improváveis. Quantos de nós somos improváveis alcançados por essa mensagem? Quantos improváveis existem por aí, carentes de ouvir essa palavra? Quanto ao improvável Filipe, simplesmente saiu de cena, mais uma vez. É o mestre dos magos das Escrituras. Simplesmente aparece e desaparece. Depois ele vai reaparecer em Atos, acho que é 21, recebendo Paulo em casa. O que sabemos de Filipe depois disso é que no capítulo 8, no final do capítulo 8, diz assim: Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele começa o capítulo evangelizando, ele termina o capítulo evangelizando, e a mensagem dele é uma só: Jesus. Jesus. Jesus é o nome que saía da boca de Filipe, é o nome que ele proclamava, é a esperança que ele levava àquele povo, àquela gente. Jesus. O improvável Filipe continuava alcançando outros improváveis. E aí eu fiquei pensando, quem era mais improvável nessa história? Filipe? O eunuco? Talvez o mais improvável dos discípulos tenha sido o eunuco, o etíope. Seu acesso à Assembleia dos Santos era proibido. Em tese, ele não poderia adorar plenamente a Deus. Jamais poderia ser como os outros irmãos devido à sua condição pessoal. O mais perto que ele poderia chegar do Senhor ainda era distante daquilo que ele gostaria. Parece que ele buscava Deus às cegas, tateando, para ver onde encontraria. Até que o próprio Deus o alcançou. O Espírito Santo de Deus o alcançou no deserto. E ele, enfim, encontrou a verdadeira alegria. Mas também, quem sabe, o discípulo mais improvável dessa história tenha sido Filipe. Não fazia parte do núcleo forte da igreja de Jerusalém. Não foi consagrado como apóstolo. Não foi chamado ao ministério da pregação. Foi nos bastidores que ele desenvolveu a sua fé. No meio da comunidade, ele desenvolveu uma jornada marcada pela boa reputação, pela sabedoria. Foi servindo à mesa das viúvas que ele mostrou estar cheio do Espírito Santo. Foi pela perseguição que ele saiu pregando por toda a terra. Agora foi. Foi pelo caminho que ele anunciou Cristo e evangelizou. Indo, pregando, batizando. O improvável discípulo do gerúndio. Talvez ele tenha sido o mais improvável. Mas pensando bem, talvez os discípulos mais improváveis da história sejamos nós. Pobres pecadores. Perdidos nos próprios delitos, mortos nas próprias transgressões, lutando contra vícios, contra a imoralidade, contra pensamentos perversos, contra a inconstância, a dificuldade de permanecer firme nesse caminho, contra os erros do passado, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, mas ainda assim, improváveis, amados pelo Senhor. Eu acho que eu cheguei à minha conclusão. O discípulo mais improvável da história sou eu. É você. É qualquer um que venha caminhar com um Deus santo, com o Mestre perfeito, que mesmo sendo Deus, nos alcançou do deserto da nossa existência, matando a nossa sede, saciando a nossa fome, trazendo refrigério à nossa alma e nos enchendo de alegria. Você merece isso? Você merece isso? Eu não mereço. E eu creio que ninguém merece. Quantos de vocês se consideram improváveis? Pode fazer um sinalzinho. Não vou julgar, não vou nem olhar. Eu só quero... Quantos de vocês já se pensaram assim, o que Deus viu em mim? Quantos de vocês já pararam para pensar assim, se eu não tivesse
sido resgatado das trevas para a luz, onde eu estaria agora? O que seria da minha vida? Quais seriam os meus pecados? Quais seriam os meus erros, meus vícios, as minhas mazelas? Se você começar a pensar na sua vida sem Cristo, eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão e falar assim: eu não tenho nada, eu sou um improvável. O que Deus viu em mim? Graças a Deus que enviou o seu Filho e hoje estamos aqui. Graças ao Filho que nos deixou o seu Espírito Santo e hoje podemos ser igreja. Esse Espírito que sopra como quer e para onde quer. Ele permanecerá conosco até o dia que Cristo voltar. E Cristo vai nos levar de volta para o Pai. E nós estaremos, como Daniel falou hoje, eternamente na nossa pátria celestial, celebrando a esse Deus trino, verdadeiro, perfeito, maravilhoso, que um dia amou improváveis como eu e você. Eu quero concluir com uma história real. Em 1857, o missionário inglês Hudson Taylor chegou até a China e desenvolveu um ministério bem sucedido, mas ao mesmo tempo de muitas lutas. E conta a história que certa vez um senhor chinês chamado Ni procurou Hudson Taylor e perguntou: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? A resposta do missionário foi meio inconclusiva. Muitos séculos, eu não sei precisar bem. E de repente aquele senhor Ni, com lágrimas nos olhos, vira para Hudson Taylor e fala assim: por que vocês não vieram antes? Meu pai morreu sem conhecer essa verdade. Hoje, nós somos os improváveis, alcançados pela graça do Senhor, que precisamos ir atrás de outros improváveis. Indo, andando, pregando e anunciando a única mensagem capaz de redimir o homem: Jesus. Fique de pé no seu lugar nesse momento. O pessoal da música já pode vir. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e refletir sobre a sua vida. Eu não vou pedir para você vir à frente hoje. Eu quero que você reflita na sua condição de improvável. E como esse Deus dos improváveis alcançou a sua história, a da sua família, ou tem alcançado e transformado os seus dias. E a partir dessa reflexão, eu quero perguntar: onde estão os Filipes da nossa geração? Que sentariam no carro de luxo de um governante, apontando-lhe a necessidade de arrependimento e salvação. Onde estão os Filipes do nosso tempo, que puxariam a carroça de um carroceiro na rua, e enquanto fazia esse esforço tremendo, seria capaz de ensinar-lhe as boas novas? Onde estão os Filipes do nosso tempo, que sentariam ao lado de um travesti e simplesmente amariam e apresentariam a ele Jesus? Por outro lado, eu tenho lições também do etíope. Será que nós buscamos adorar a Deus com a mesma intensidade que aquele homem? Será que nós buscamos desesperadamente as Escrituras para compreender a vontade de Deus para nós? Será que cremos no Senhor Jesus de todo o coração, como Ele declarou ali? Será que ainda nos alegramos por termos recebido a salvação, como Ele se alegrou após o seu batismo? A verdade é a seguinte, meu irmão e minha irmã: para o eunuco, para o diácono, para o etíope, para o judeu, para o brasileiro, para o governante, para
para o povão, para os excluídos, para os bem-sucedidos, para os fracassados, para toda e qualquer criatura. Só existe uma esperança, só existe uma resposta. A mensagem da cruz, Jesus. Jesus é a resposta que nós precisamos dar. Muitas vezes nós estamos tão ocupados que não ouvimos a direção do Espírito Santo. Estamos tão cansados que não queremos mais correr atrás de ninguém. Deus poderia ter mandado o anjo conversar diretamente com o eunuco no deserto. Mas existia ali um Filipe disponível. Existem Filipes disponíveis nos nossos dias. Existem Filipes disponíveis essa noite. Pessoas dispostas a largar tudo para anunciar o Evangelho para uma pessoa que seja. Que maravilhoso é saber que esse Deus dos improváveis chamou improváveis como eu e você para cooperarmos na sua obra. Ele não precisa de nós, mas Ele nos chamou para sermos cooperadores dessa obra, para sermos participantes desse ministério da reconciliação. A missão do evangelismo, do discipulado não foi dirigida aos anjos. Ela foi direcionada a mim e a você, improváveis discípulos. E hoje, nessa noite, o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos comprometermos com a sua obra. Nessa comunidade, nessa cidade, nessa igreja, nesse país, no mundo. Nos desertos da vida. Ele procura discípulos disponíveis e obedientes. E qual é a sua resposta? Todo apelo é respondido. Ou é sim, ou é não. E se você não responde ao que o Senhor fala ao seu coração, você está negando, você está sendo negligente, você está sendo desobediente. Por que você? Porque eu sei lá. Somos mesmo improváveis. Não podemos explicar os desígnios desse Deus maravilhoso. É graça que é derramada sobre nós. O Senhor está agindo no decorrer da história. Não tem sido diferente nos nossos dias. Você quer se juntar a Ele? Quer fazer parte dos improváveis que marcam uma geração? Fale isso para Ele nesse momento. Coloque suas limitações, suas dificuldades, seus impedimentos, suas dúvidas, seus medos, seus traumas. Coloque diante de Deus agora e fale: Senhor, eu sou improvável, mas eu quero ir. Usa-me. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser conduzido pela Tua palavra. Eu quero ser apaixonado pelo Teu nome.